entender que o processo de gestão é o único processo que realmente vai fazer a grande diferença da propriedade leiteira, talvez seja um dos principais fatores de alavancar a propriedade dentro do sistema produtivo. Olá, meu nome é Sandro Charopem Machado da Vet Quality e eu estou aqui para mais um Vamos Falar de Vaca, falando sempre de gestão, falando sempre de como modificar o patamar em que a propriedade está atualmente. Vamos entender um processo muito simples que até muito pouco tempo atrás, tu produzir leite é até certo ponto, vamos chamar assim, não desmerecendo, mas era fácil. Porque tu conseguia ter naturalmente em boa parte do ano uma diferença muito grande entre o custo de produção e o faturamento da propriedade. E basicamente o que a propriedade precisava era trabalhar para aumentar o seu faturamento. Então, por isso que surgiu, o pensamento dos litros de leite. Ah, não, eu vou aumentar a quantidade de leite produzida e se eu aumentar a quantidade de leite produzida, eu vou melhorar o rendimento da minha propriedade. Só que isso não é mais uma verdade. E a gente vem acompanhando em diferentes propriedades que as propriedades estão aumentando a quantidade de leite produzido e diminuindo o lucro real líquido. Ou seja, reduzindo aquilo que sobra de dinheiro. A gente pode dizer com essa questão que nós estamos observando atualmente que as propriedades estão pagando para produzir leite. E aí muitas pessoas podem dizer assim, mas é claro, né, Sandro, que nós estamos pagando. Com o preço do leite do jeito que está, nós vamos pagar para produzir leite. Só que o preço do leite sempre esteve assim. O preço do leite sempre variou da forma que vem variando ultimamente. Às vezes alguma coisinha a mais, alguma coisinha a menos, mas sempre variou. Nunca teve a 1,80, 1,75, mas também nunca teve 13,80. Nunca tinha estado, mas agora já teve esse preço. Então, as pessoas precisam entender que não é mais tão simples como era antigamente. Quando meu pai era produtor de leite, que nós alimentávamos a vaca com pasto, e na minha região inclusive com pasto nativo, com pequenos momentos de pasto cultivado, e nós trabalhávamos ali com um farelo de soja, um farelo de trigo, um milho, e era o que nós tínhamos de variação, um sal mineral, muitas vezes um composto bastante simples. Naquela época era muito mais fácil ganhar dinheiro produzindo leite. Porque tu tinha essa diferença muito grande entre custo de produção e a receita da propriedade. Atualmente, como eu venho dizendo, não tem mais como fazer isso. Não existe mais produzir leite barato. E não existe mais eu simplesmente aumentar a produção de leite. Por quê? Porque na maior parte das vezes, para eu aumentar a produção de leite, eu vou ter que aumentar o meu custo variável. E muitas vezes esse aumento do custo variável é acima daquilo que seria recomendado para produzir mais. Por isso eu uso o termo que só tem uma forma de reduzir custo dentro da propriedade, é sendo eficiente. A gente só pode reduzir custo sendo eficiente. Se eu reduzir custos da propriedade retirando algum custo, retirando algum produto que muitas vezes eu estou utilizando, pode dar certo? Pode, mas pode não dar. Ou seja, é um chute, é um tiro na lua, como a gente chamava. Mas quando eu trabalho buscando a eficiência da propriedade, quando eu trabalho buscando alimentar os animais de forma adequada, quando eu trabalho buscando utilizar da melhor forma todos os custos que eu tenho dentro do meu sistema produtivo, eu acabo determinando uma eficiência que aquele custo existe,
mas ele realmente é utilizado para produzir. O grande problema dentro das propriedades leiteiras hoje é que nós temos muitos custos dentro de uma propriedade que não são usados para produzir leite, que é o que a gente vai vender. Então, a gente precisa ter um estudo muito severo em cima do que nós temos de custo dentro da propriedade. Nós temos que ter um estudo muito criterioso para entender o que é um custo real utilizável dentro do meu sistema produtivo e que vai se transformar em leite, o que é um custo que muitas vezes está ali por uma questão de ego, por uma questão de achar que vai produzir mais, por uma questão de desconhecimento. Então, entender quais são os custos, entender como aqueles custos se distribuem dentro da tua propriedade, entender o efeito daquele custo sobre o teu sistema produtivo é fundamental para que a gente tenha a utilização mais correta possível dos custos que já existem. Quantas vezes a gente observa dentro de uma propriedade a propriedade gerar um custo para tentar corrigir o erro de um outro custo que já existe. Enquanto que muitas vezes era tornar a propriedade eficiente. Na maioria das vezes. Eu poderia dizer que 100% das vezes, ao tornar a propriedade eficiente, a gente acaba buscando corrigir os efeitos de cada um dos custos que existem dentro do meu sistema produtivo. Por isso, vamos fazer aqui um paralelo com uma frase: só a gestão salva. Tá? Pessoal, tu então está dizendo que nutrição não faz diferença, que reprodução não faz diferença, que bem-estar não faz... Não, ao contrário, tudo isso faz diferença se estiver linkado a um processo de gestão. Nutrição sem gestão não vai fazer diferença. Uma ótima reprodução sem gestão não vai fazer diferença. Trabalhar com questões de bem-estar animal sem estar linkado à gestão não vai fazer diferença. Por quê? Porque essas coisas não vão reverter positivamente para a propriedade sob o ponto de vista financeiro. Ok, eu tenho uma excelente nutrição, nós estamos fazendo um trabalho reprodutivo excelente, a parte de manejo e bem-estar animal, a gente tem buscado tudo aquilo que os estudos dizem, só que isso tem que se reverter em dinheiro no final do mês e no final do ano. Porque se eu estiver trabalhando com tudo isso e eu não estiver mexendo na minha margem de lucro, não estiver aumentando a diferença entre receita e custo, qual a diferença? O que está acontecendo? Não está tendo efeito positivo. Pessoal, se eu fizer tudo isso correto e o meu patrimônio não estiver aumentando, tem algum problema. Tem algum problema. E é a gestão que vai mostrar isso. É óbvio, né, pessoal? Se eu fizer uma boa nutrição, tiver uma boa reprodução, os animais com bem-estar, com sanidade, com tudo aquilo que zootecnicamente a gente fala, se tudo isso estiver perfeito, é óbvio que eu vou ganhar mais do que eu vou pagar. Se torna uma lógica. A questão é suficiente para aumentar o patrimônio líquido desta fazenda? Porque se não for, está sendo muito trabalho para seguir no mesmo lugar. E financeiramente, e sob o ponto de vista patrimonial, nós temos que crescer todo ano, porque senão não está valendo a pena. Um grande abraço, não esquece, clica aí no like, dá um gostei, comenta para a gente poder interagir, responder, curte e compartilha com outras pessoas para nós divulgarmos cada vez mais esse canal de conhecimento da atividade leiteira. Um grande abraço e até o próximo Vamos Falar de Vaca.